Tem alguma coisa maravilhosamente esquisita acontecendo na internet. Do nada, parece que um monte de gente decidiu começar a usar Linux e está compartilhando as suas experiências aqui no YouTube. Quer dizer, do nada também não, né? Eu tenho quase certeza que alguma coisa aconteceu. Eu só não consigo me lembrar o que era exatamente. Recall. Recall. AI models. Recall. Enfim, né? As pessoas compartilham as suas experiências com Linux no YouTube desde que ele existe praticamente. Olha aí eu falando de Linux em 2013 ainda. Isso não chega a ser novidade. Mas o que está acontecendo agora parece diferente. Não são apenas canais de tecnologia falando sobre Linux. São canais pequenos e pessoais que estão comentando sobre Linux, e isso indica que algo incomum está acontecendo. Apesar de ter tomado conta de praticamente todo tipo de tecnologia, o Linux nos desktops ainda é um lugar de menor popularidade, com um crescimento lento, porém constante aí ao longo dos anos. E ao que parece, nós estamos presenciando mais um daqueles raros momentos de pico. Eu fiz uma pesquisa por vídeos sobre migração para Linux publicados no último ano aqui no YouTube, somente de canais que eu ainda não conhecia, especialmente esses canais pequenos, tentando evitar canais que já falam sobre Linux ali com uma certa frequência e dando também preferência por vídeos que foram publicados mais nos últimos meses dentro desse ano. 27 vídeos e 5 horas depois, eu analisei e coletei vários dados incríveis sobre o que parece ter feito tantas pessoas testarem Linux nos seus computadores pela primeira vez. Eu consegui observar como boa parte delas está lidando com essa mudança, quais as distros a maioria escolheu e também quais problemas elas enfrentaram. E agora nós vamos falar sobre isso graças ao apoio do Demo Creator. O Demo Creator é uma ferramenta para te ajudar a criar demonstrações de produtos, criar vídeos para apresentações, sendo uma mistura muito louca entre um PowerPoint e um editor de vídeo. Ideal para educadores, engenheiros, designers, desenvolvedores criarem formas únicas de apresentar as suas novas ideias. É uma ferramenta muito versátil que consegue gravar vídeos do seu desktop, usar sua webcam e a sua voz e juntar tudo isso num software de edição e apresentação. Você pode usar o Demo Creator para gravar tutoriais do seu desktop e postar aqui no YouTube, por exemplo, semelhante aos que a gente faz. O app está disponível para macOS, para Windows e online também. Você pode saber mais no link aqui na descrição. Se você quiser fazer uma maratona sobre os vídeos de pessoas migrando para Linux aí também e souber inglês e espanhol além de português, eu vou deixar todos os vídeos que eu assisti nos links aqui na descrição. Por mais que essas pessoas estejam espalhadas por todo o mundo, várias coisas que elas falaram foram na verdade semelhantes. Mas antes mesmo da gente entrar nesses detalhes, vale a pena racionalizar um pouco a premissa de que todo mundo está migrando para o Linux. Será que é isso mesmo? Em primeiro lugar, claro que isso é uma hipérbole. Tecnicamente, todos nós somos usuários de Linux quando nós usamos uma tecnologia ao nosso redor que roda o sistema do Pinguim. Mesmo se você usa Windows ou macOS, o simples fato de estar usando um roteador ou assistindo ao YouTube significa que você está usando Linux também, mesmo que indiretamente. Nós estamos falando então sobre sistemas com base Linux que você pode rodar no seu PC ou laptop para esse vídeo. Ao mesmo tempo, nós estamos desconsiderando o Chrome OS, que é um Linux também, mas que não apareceu nesses vídeos que eu assisti, pelo menos. Ainda que nem todo mundo esteja migrando para o Linux no desktop no sentido literal, é notável a quantidade incomum de conteúdos envolvendo essa temática nos últimos meses, especialmente vindas de canais que não costumavam falar sobre Linux com frequência. Considerando que a maioria das pessoas não tem um canal no YouTube, é de se supor que muito mais gente anda testando Linux aí nos seus computadores sem fazer conteúdo sobre isso, mas expandindo os seus horizontes computacionais para além do Windows especialmente. O que levanta a pergunta, mas por que as pessoas estão migrando para o Linux exatamente? Pelo que eu percebi nessas 5 horas de conteúdo em 27 vídeos, existem basicamente 5 motivos que fizeram as pessoas darem uma chance para o Pinguim. Além disso, existem vários padrões de comportamento e uso que vale a pena a gente conversar daqui a pouco. O primeiro motivo que eu vi as pessoas alegarem foi a privacidade. Ao que parece, o anúncio de tanta integração com IA no Windows 11 e o Recall foi a gota d'água para muita gente que já estava se sentindo desconfortável com a forma do Windows funcionar. E francamente, eu entendo, e olha que eu ainda me encaixo talvez num espectro de usuários que está mais
ok, digamos assim, em ter alguns dados coletados e usados para determinados serviços, mas não há do que se não gostar quando um sistema operacional ou um aplicativo simplesmente não quer os seus dados para nada. De vez em quando eu e a minha esposa saímos para caminhar no final do dia e um dia desses, numa dessas caminhadas, a gente estava conversando sobre essa trend de colocar IA em tudo que é aplicativo, nem que seja para dizer que tem IA, sabe? Eu lembro de ter falado que eu estava começando a ficar cansado de tanto marketing meio besta no entorno desse assunto e separar as coisas boas e ruins estava cada vez ficando mais trabalhoso. Ao que parece, eu não sou o único que estava se sentindo assim. Muitas pessoas falaram as mesmas coisas nesses vídeos de migração para Linux, como se usar Linux no desktop fosse como se você desse aquela respirada de ar puro depois de passar por muita fumaça, sabe? É simplesmente uma preocupação a menos. E você ainda pode usar soluções e ferramentas que envolvam IA quando você quiser. A diferença é que não tem ninguém ali, né, te forçando a isso ou colocando alguma forma de IA num produto ou num software só para poder dizer isso no marketing depois. O segundo motivo mais mencionado nesses vídeos foi a segurança. Aparentemente muita gente está cansada também de ter que se preocupar com a manutenção do sistema e ficar tendo que ter cuidado com o vírus o tempo inteiro e coisas desse tipo. A impressão que eu tive com o conjunto privacidade e segurança ali é que boa parte das pessoas estava buscando usar o seu computador com um pouco mais de paz de espírito, vamos usar essa expressão. Que seria instalar e usar para o que você quiser sem se preocupar com alguma segunda intenção por trás do sistema ou de quem está fornecendo as soluções, o que pareceu gerar em alguns uma sensação de maior tranquilidade. Customização também foi algo mencionado algumas vezes, não por todo mundo, mas foi. Pelo que eu percebi, muita gente que fez essas migrações para Linux estava ali simplesmente tentando fazer tarefas simples do dia a dia, de navegação de internet, e-mail, uso de redes sociais e coisas assim. Mas para a parcela de pessoas que gosta de explorar os seus computadores e personalizar suas experiências, alguns desses vídeos se demonstraram assim, Linux parece ter caído como uma luva também. O quarto item, acredite se quiser, foram os jogos. E games costumavam ser um empecilho para algumas pessoas, mas a visão de Linux para jogos está mudando consideravelmente. Coisas como o Steam Deck da Valve, sem dúvida, abriram os olhos das pessoas para jogos no Linux como nunca antes. O Steam Deck, por sua vez, ajudou a abrir um pouco do mercado também. Várias pessoas nesses vídeos contaram sobre as suas experiências positivas com jogos no Linux. Alguns adoravam emuladores de videogame e viram no Linux um paraíso para essas coisas também. Claro, várias pessoas ainda fizeram ressalvas quanto a jogos com certos anti-cheat não serem compatíveis com Linux e com o Proton, mas foi uma minoria que apontou isso como um real problema para os games que gostavam de jogar. E o quinto motivo, que foi constantemente mencionado, são os softwares. Mais do que nunca, os softwares que as pessoas queriam usar já estavam no Linux, já existiam ali ou já existiam alternativas consideradas boas o suficiente para fazer as mesmas atividades, a ponto delas não sentirem tanta falta assim do Windows ou do macOS. Além do próprio hábito de usar alguns softwares específicos, claro, para tarefas específicas também. Como grande parte dessas pessoas criam vídeos, obviamente, se tornou evidente o quanto o DaVinci Resolve foi mencionado. O fato da Blackmagic Design dar suporte para ele no Linux e o Resolve ter ficado tão popular também nos últimos anos, tornou a vida de youtubers que querem criar utilizando o Linux muito mais fácil. O DaVinci Resolve parece ter sido um grande fator de convencimento para muita gente. Eu não vou detalhar muito os vídeos de forma individual, afinal de contas são muitos, mas esse aqui em particular me chamou a atenção um pouco mais do que os outros. Eu não conhecia o canal antes e ainda não conheço muito bem, para falar a verdade, mas o que parece é um canal de um filmmaker que utiliza Linux e ele faz uma análise bem profunda sobre o uso de Linux para produção profissional de alto nível. Que é curioso, né? Nem todo mundo sabe, mas Linux é muito utilizado na indústria do cinema para edição e para efeitos especiais. Uma das dificuldades que ele mencionou nesse vídeo são alguns plugins de terceiro que são vendidos à parte, que até funcionariam nos softwares que rodam no Linux, mas por eles serem vendidos com um instalador automático, que geralmente é um .exe de Windows ou no máximo um DMG de Mac, isso pode ser um problema às vezes. Activations and stuff like that. Why on earth do we still have to have this third-party application to install something? You're limiting yourself from tons of users on other platforms and stuff like that who could be using it. I want to pay for your plugins. I want to buy your plugins. But for goodness sakes, stop using those little applications on top of it that just make it impossible to use on top of Linux.
And if you're not going to make it officially support Linux, at least give me a way to buy them and download them through the web browser and use my own activation codes or whatever, and then install those into the applications of my desire. I mean, it's dumb. It's an open standard. Just make them work like they already will if you just get rid of your stupid proprietary little front end. It's dumb. Sorry to get No geral, parece que muitos desses usuários em seus relatos contam estar cansados de ter que lutar contra o sistema operacional que usam nos seus computadores, cansados da falta de controle sobre o sistema que roda nas máquinas que eles compraram, cansados de propagandas no sistema operacional, cansados de ter que fazer debloat de algo que já deveria ser funcional logo de fábrica. Esses foram os 5 principais motivos que eu detectei ao longo de todos os vídeos que eu vi. Alguns usuários dão um pouco mais de peso para uma coisa ou para outra, e outros motivos também foram mencionados. Por exemplo, outro tópico que apareceu algumas vezes, mas não tão repetidamente, foi o de que as pessoas gostariam de utilizar os seus hardwares pelo tempo que elas quisessem, sem ser forçadas a atualizar ou mudar de equipamento só para acomodar uma nova versão do Windows que tem, sei lá, algumas restrições para rodar em determinados hardwares mais antigos ou sem algum tipo de chip, né? Uma atualização do Windows, por vezes, cujas novidades a maioria nem queria no sistema em primeiro lugar. Pelo que eu pude notar, as pessoas que tentaram migrar para Linux nesses vídeos se separam em 2 grandes categorias na real. As que tentaram e conseguiram, e as que tentaram, tiveram problemas e ainda estão tentando se adaptar e ou voltaram para o Windows por hora, mas estão com planos de migrar para Linux assim que for possível, assim que algum sistema Linux acomodar todos os seus workflows. Um padrão bem claro que apareceu nessas histórias de migração é que 3 distros Linux foram as mais mencionadas como a distribuição para se testar a porta de entrada para o mundo Linux: o Pop! OS, Linux Mint e o Zorin OS. Acho que o Ubuntu foi mencionado uma única vez em todos esses vídeos. O Arch Linux, ou melhor, o Arco Linux e o Debian apareceram uma vez em cada também nesses vídeos que eu assisti, mas as pessoas que falaram deles claramente já eram usuários um pouco mais avançados de computador. O Fedora apareceu umas 2 vezes também. Curiosamente, o Linux Mint, o Zorin OS e o Pop! OS são as distros que eu costumo recomendar também para a galera ali, para os iniciantes. Outro padrão que eu notei é que sistemas que têm um visual meio Windows-like, tipo o Zorin OS e o Linux Mint, além de distros como o Kubuntu, como o KDE Plasma, parecem fazer mais sucesso do que o Pop! OS, por exemplo, que também foi muito mencionado, mas raramente utilizado de fato, que tem essa pegada um pouco mais macOS, se for ver, né? Pelo menos visualmente. O visual e o workflow relativamente semelhantes ao Windows parece ter facilitado esse primeiro contato aí para muita gente, e de longe o Linux Mint foi a distro mais mencionada e recomendada em todos esses vídeos. A parte mais legal foi ver várias pessoas tentando fazer as suas tarefas do dia a dia no Linux Mint pela primeira vez, e não só conseguindo, mas descobrindo novas formas interessantes de aproveitar os seus próprios computadores. Várias pessoas se mostraram surpresas com o quanto, especialmente o Linux Mint, é out of the box, e assim que você instala ele já está meio que pronto para você utilizar, onde tudo funciona corretamente. Várias pessoas surpresas, inclusive, com o fato de alguns hardwares que elas tinham e não funcionavam bem no Windows funcionarem bem no Linux, como impressoras e até um microfone, que eu achei até meio esquisito, para ser sincero. Eu tentei notar os prós e contras que as pessoas colocaram baseadas nesses testes. Os prós a gente já comentou aqui: privacidade, segurança, customização, a maioria dos games funcionam e a maior parte dos softwares não é problema também. Mas eu também anotei 3 principais contras que eu consegui perceber e que se repetiram na maioria dos relatos aí da galera. O primeiro é sobre equipamentos que não têm drivers. Isso não parece ter sido um deal breaker aí para a maioria, mas incomodou um pouco alguns pelo menos. Apesar de existirem soluções open source e do hardware geralmente funcionar num computador com Linux, alguns periféricos e hardwares requerem um software companheiro deles, digamos assim, para fazer algumas configurações, como é o caso de alguns mouses, teclados e coisas assim. Os softwares para fazer upgrade de firmware de câmera também foram mencionados, por exemplo. O segundo problema mais comentado são softwares ausentes da plataforma. É parecido ali com o problema dos drivers ou dessas interfaces de configuração, mas não é exatamente a mesma coisa. As pessoas que indicaram a ausência de certos softwares como problema foram as que estão habituadas à suíte da Adobe para produzir conteúdo especialmente.
e não conseguem migrar para alternativas por causa do trabalho ou de plugins que compraram, alguma coisa assim. Ou simplesmente estão em processo de aprendizado ainda, tipo o caso de mudar do Premiere para o Resolve ou do Illustrator para o Inkscape, coisas assim. Nessa mesma categoria nós temos as pessoas falando sobre softwares em outro sentido, né? Sobre jogos específicos que não têm compatibilidade com Linux ainda, como os jogos da Riot Games e alguns jogos da Steam, onde o anti-cheat não é compatível por enquanto, obrigando as pessoas a usarem o Windows para essas tarefas. Inclusive, achei muito legal que várias pessoas também compartilharam as soluções que adotaram para contornar parte desses problemas. Uma parte mencionou que trabalha no Dual Boot e só liga o Windows para essas coisas ou para rodar algum game específico. Outros mencionaram que usam uma máquina virtual com o Windows para resolver esses problemas, já que eles só precisavam fazer algumas atividades mais esporádicas e específicas utilizando softwares que só rodam no Windows. Eu não lembro quem exatamente, mas nessa série de vídeos teve uma pessoa que comentou algo nas linhas de: já percebeu que o macOS tem basicamente as mesmas limitações que o Linux, tirando a suíte da Adobe talvez, e ele roda muito menos jogos do que o Linux? Mesmo assim, as pessoas que usam o macOS sobrevivem, então provavelmente você vai conseguir sobreviver no Linux também, especialmente se você não depender da Adobe, o que realmente faz algum sentido na minha cabeça. E o último contra foi uma coisa que eu notei só pela minha observação mesmo, mas que ironicamente ninguém realmente reclamou muito nesses vídeos: o terminal. Eu reparei que alguns desses usuários foram pesquisar sobre como fazer certas coisas e acabaram caindo em fóruns, em tutoriais que explicavam como fazer essas certas coisas pelo terminal. Foi muito interessante como muitos deram comandos e testaram coisas com entusiasmo, assim, sem apontar isso como algo negativo, mesmo sem entender muito bem o que eles estavam copiando e colando ali. E olha, quanto mais pessoas interessadas em aumentar o seu conhecimento técnico a gente tiver no mundo, melhor, certo? Conhecer o sistema a fundo e não ter medo da linha de comando é algo que sem dúvida deve ser incentivado, mas eu também acho importante que existam os guias que não consideram o uso do terminal como a única forma de fazer algo, especialmente porque geralmente ele não é. Esse é um trabalho de formiga que a gente vem tentando fazer há mais de uma década aqui no Dio Linux, que é mostrar que o terminal é sim incrível, mas para aqueles que não querem usar ele, sempre existem opções para resolver praticamente tudo via interface gráfica, especialmente se a distro que a pessoa estiver utilizando for voltada para o uso doméstico e para usuários leigos. Sempre bom lembrar que Linux não é tudo a mesma coisa, né? O terminal vai aparecer mesmo no Windows e no macOS sempre que você tentar fazer algo meio fora do convencional. Muita gente até acha divertido usar ele nesses outros sistemas e se sente até um hacker. No Linux, por algum motivo, ainda tem esse estigma, onde alguns veem o uso do terminal como algo só negativo. Fazia muito tempo que eu não via tanta gente falando sobre migrar para Linux em tão pouco tempo. Com a Microsoft criando algumas polêmicas aí recentemente, ela tem sido um dos melhores garotos propagandas para o sistema do Pinguim nos últimos anos. E francamente, a brincadeira do ano do Linux no desktop vai ficando um pouquinho mais séria a cada ano que passa. Ao contrário do que alguns possam imaginar, o Linux não precisa passar o Windows nos desktops para causar algum impacto e atrair a atenção de mais empresas, trazer melhor suporte a certos softwares e jogos, além de também aparecerem mais computadores no mercado para você comprar já com Linux pré-instalado. Só precisa crescer um pouquinho mais. Por exemplo, segundo o StatCounter, com dados desde 2009, atualmente Linux teria ali 4% dos desktops globais, enquanto o macOS tem quase 15%. Isso não é muito em números percentuais, claro, mas são milhões e milhões de computadores. Considerando o fato do Chrome OS ser um Linux também, além dessa seção de sistemas desconhecidos acumular uma boa quantidade de Linux, provavelmente, talvez o Pinguim já chegue próximo dos 8, 9, até 10% em termos de desktop, numa previsão bem otimista, claro. Se o market share do Linux chegar próximo do macOS, já começa a ser mais difícil ignorar a presença de potenciais clientes no mercado que utilizam Linux. Hoje mesmo a gente já sente uma diferença mesmo com números menores, então é de se imaginar o que aconteceria se os sistemas com base Linux passassem um macOS em algum momento, né? O Windows claramente vem num declínio ao longo dos anos. Lá em 2009 o sistema da Microsoft tinha 95% do mercado de desktops. Aquele era o auge do Windows 7 especialmente. Hoje o Windows tem menos de 75%. Com algumas quedas um pouco maiores ao longo do caminho ali, mas depois se recuperando. Isso aí é muita coisa ainda e provavelmente o Windows não vai deixar de ser o líder de sistemas de desktop por muitos e muitos anos ainda. Mas, como eu disse, sistemas com base em Linux não precisam virar o mercado como muitos acreditam. Seria só ganhar uma fatia um pouco maior. E isso
É factível. Se a gente considerar os 75% do mercado do Windows, para arredondar, e nós olharmos os dados relacionados ao próprio Windows, veremos que quase 70% dos computadores rodando o Windows nessa estatística rodam o Windows 10, na verdade, não o 11. O Windows 10 que está prestes a perder o seu suporte. E como a gente viu nesse vídeo aqui, tem muita gente preocupada com o futuro por causa disso. Quando o fim do Windows 10 acontecer, aposto que, apesar de grande parte dos usuários tenderem a simplesmente migrar para o Windows 11, acreditando que não tem alternativa, ou qualquer que seja a versão disponível no momento, muita gente também vai tentar alguns outros ares. Obviamente, esses outros ares podem ser o macOS, mas com certeza alguns vão testar Linux ou Chrome OS ou alguma coisa assim. No Brasil mesmo, especialmente nesse ano, muita gente parece estar voltando para o Windows 10 porque não gostou tanto assim da experiência com o Windows 11. Nessa enquete que nós fizemos com alguns milhares de votos na aba da comunidade aqui do canal, o Windows 10 parece realmente ser um pouco mais querido aí da maioria. E francamente, ele é um Windows que eu uso também. O PC com Windows que eu tenho atualmente serve só para alguns jogos que não rodam no Linux. E não tem nada mais que eu faça nele. Nada que tem no Windows 11 é útil para mim, que vale a pena tirar o Windows 10 no momento. Então, acho que eu até faço parte dessa estatística aí. Eu não vejo maiores problemas, na verdade, nas pessoas que gostam do Windows ou precisam dele continuarem utilizando o sistema da Microsoft. Ele é uma ferramenta como qualquer outra. Por vezes excelente, inclusive, para fazer algumas atividades. O que eu espero sim é que as pessoas que estão insatisfeitas com o Windows possam encontrar algo que se encaixe melhor com o que elas esperam dos seus computadores. E se for gratuito e open source, melhor ainda. Fato, Linux não é para todo mundo, mas é para muito mais gente do que se imagina. E várias pessoas estão se dando conta disso agora, cada dia mais, e buscando alternativas que reflitam melhor as suas expectativas. Esse movimento sempre começa com os mais tech-savvy, com os hackers, passa depois ali para a galera que sabe pelo menos formatar o próprio computador e aos poucos vai passando para simples usuários que podem receber ajuda de pessoas como você, que já entendem mais de PC, para experimentar algum sistema Linux pela primeira vez e quem sabe ter uma boa experiência. Nesse vídeo aqui do lado, a gente mostra para você como configurar o Linux Mint para algum parente seu, por exemplo, que não manja muito de computador. Assim ele vai conseguir utilizar, fazer tudo o que ele precisa fazer e se manter seguro online. Clica aí para conferir e a gente se vê na próxima. Falou!